Rapaz. No Morumbi, o bicho pega, hein? Tá maluco. Vamos falar de São Paulo e Corinthians hoje, hein? Rapaziada, antes, como sempre, deixa like, se inscreve, comenta aí, engaja nós da melhor maneira possível, ativa o sino. Bora falar do jogo, bora falar de São Paulo e Corinthians. Todo mundo que acompanha aqui sabe, sou São Paulino, estou obviamente feliz demais, mas, óbvio, como todas as análises que eu faço aqui, eu respeito todo mundo, todos os times. Não vou xingar. Quem conhece o canal aqui sabe como é que é. Inclusive, falo várias coisas que eu vou repetir que seriam, na minha opinião, melhores pro Corinthians fazer. E ainda bem que não fez. Pra mim tá lindo que não fez, mas não é porque eu sou São Paulino que eu vou falar que o Corinthians tem que manter esse time aí, porque eu faço análise baseada no futebol, não na minha paixão. A análise aqui é racional, é como que o time foi, como que tal jogador foi, taticamente, tecnicamente, fisicamente. Então é basicamente isso, não preciso ficar falando mentira aqui só porque o outro time perdeu, meu time ganhou. Quem acompanha aqui sabe, quando teve São Paulo e Palmeiras, eu falei a mesma coisa. Ai, 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 hein, cara. Que isso, esse primeiro tempo do São Paulo foi absurdo. Eu não teve vídeo ontem porque eu estava, depois do jogo, extremamente alcoolizado. Então, porra, desculpa, vai sair hoje porque não dá, tá? Não fui no Morumbi porque não tinha ingresso, né? Porque é o São Paulo anti-sócio torcedor, né? O cara paga o sócio desde 2021, não consegue o ingresso, terceiro melhor plano. É assim, né? Mas que importa que o São Paulo foi ganhou, se ganhar e eu não tiver aqui no estádio mais que ganhe tudo. Então é isso. Cara, o primeiro tempo o São Paulo amassou o Corinthians. Amassou de uma maneira absurda. Amassou. O Corinthians teve uma chance no escanteio ali com o Murilo, mas absolutamente nada. Teve posse de bola ali 7 a 10 minutos, que foi mais um pouquinho antes até do primeiro gol ao segundo. Então foi aos 13 depois aos 32, dá mais ou menos 20 minutos. Vamos falar que foi. Eu falei 7 a 10 não. Foi de uns 10 a uns 15 que teve uma possezinha ali. Depois o São Paulo já começou e o Lucas fez o segundo gol. Quando o São Paulo recupera a bola de novo, volta aquela pressão absurda. Mas aí. Primeiro vamos falar do Corinthians, porque eu acho que vai ficar bem mais fácil. Primeiro que o Luxemburgo, cara. Ainda bem pra mim, né? Que antes do jogo tava completamente apreensivo. Pô, com quem que o Luxemburgo vai entrar na esquerda? Pra mim, o Watson jogaria na direita, como sempre vai jogar. Com quem que o Luxemburgo vai entrar na esquerda, né? Pra mim, a formação seria Maicon, Juan Oliveira no meio, Renato aqui, Adson aqui, e na esquerda tinha dúvida. O Yuri, óbvio. E na esquerda tinha dúvida. Rojas ou Wesley? E eu, porra, pensando no jogo toda hora, né? Pô, desde quando saiu. Quando passou do Palmeiras, eu tava pensando nesse jogo. Putz, mano. Deve ser o Rojas ou o Wesley, né? Na esquerda. O Rojas, tecnicamente, é um absurdo. Só vai estar abaixo do Renato Augusto ali no time do Corinthians. Tem um bom chute e tal. Tecnicamente é um monstro. O Wesley, na corrida, do lado do Rafinha, vai embaçar. Tudo bem, tem o Alisson que tá jogando um absurdo. Mas é que aqui o meio do São Paulo aqui desconsidera. Porque foi tudo. Foi todo mundo sem posição. Foi até uma beleza que aconteceu isso aí. Como já tinha acontecido até contra o São Lourenço. Então eu tava nessa dúvida, pô. Preocupado, né? O lado direito do São Paulo. Se for um Wesley no contra-ataque, é embaçado. Se for o Rojas, é embaçado também, porque o cara é tecnicamente um monstro. Aí o Luxemburgo vai lá e me bota o Fausto Vieira. Aí, porra, ficou lindo. Adianta o Juan. Então, o Luxemburgo entrou pra mim totalmente errado. O Mendes, na direita, não acho que seria um absurdo entrar, não. Eu entraria com ele na zaga e o Fagner na direita. Inclusive, pra mim, cara, eu não sei o que acontece. O Gil, pra mim, o que a torcida do São Paulo tem com o Pato, a torcida do Corinthians tem com o Gil. Eu sempre falo do Gil aqui. Pra mim, é um cara que já tá, ele tá caminhando pra ser um ex-jogador em atividade. Pra mim, foi o pior em campo do Corinthians, do miolo da zaga ali, sem dúvida. Porque o Vera não correu. Então ele tava um passo à frente, todas as jogadas nas costas deles. Então quem marcava mesmo no Corinthians era o Michael Gil e o Murilo. O Fábio Santos marcava um lado, era teoricamente para marcar
o lado ali do Lucas, do Nestor, do Rato. Só que ele entrava pra dentro da área toda hora, ele deixava o espaço pra fora. Por isso o Fábio Santos parecia que tava com medo do jogo. E aí, beleza, até. Mas pra mim entraria o Fagner aqui e o Bruno Mendes no Gil. Mas eu não sei o que o Corinthians tem com o Gil. Eu acho que a torcida é bem dividida também. Até o cara que assiste o jogo não gosta do Gil. Eu vejo assim. Igual os caras do São torcedor de São Paulo pedindo Pato nesse jogo, cara. Não tá, pô. O Pato não tem intensidade pra jogar um jogo desse, não tem qualidade. Já foi o Pato. O Pato é pra entrar naquele jogo contra o Santos lá, fazer o golzinho dele, explodir o torcedor que gosta dele. Ele... É pra agradar o fã-clube do Pato. Como tem o fã-clube do Gil no Corinthians, eu vejo. Posso estar... Não acompanho, lógico, eu não acompanho tanto o Corinthians quanto eu acompanho o São Paulo, mas pelo que eu acompanho, eu vejo isso. O Gil é um cara bem dividido, mas os caras que ama não tanto, velho. Não é o Gil de 2015, não, que tá jogando, cara. É o Gil de agora. É a mesma coisa. Os caras acham que é o Pato de 2016. Não é o Pato de 2016. É o Pato de hoje. O Murilo, pra mim, apesar de no primeiro tempo ter ido até. É que o Gil compromete ele demais, né? Quando ele não carrega o Gil não vai mal. O Murilo, pra mim, foi. Da linha defensiva, ele acabou sendo até o melhor. O, o Maicon, pra mim, sobrecarregadíssimo, mas jogou do Corinthians, do meio pra frente, foi o melhor, mas assim, disparado. E do meio pra trás ele tem a disputa com o Murilo e com o Cássio. O Cássio fez um milagre absurdo naquele chute do Lucas. E o Murilo, pra mim, fez uma partida nota 7 ali. Foi uma. Cara, se fosse outro zagueiro, se fosse Gil e Bruno Mendes, o São Paulo tinha goleado esse jogo aí. O Maicon, a gente dá até pra ver. Olha o mapa de calor do Maicon. Marcando toda hora, cobrindo as duas laterais. Que o Fausto Vera nesse jogo, assim. Mas ele foi o pior em campo de longe, o Fausto Vera. Foi o pior em campo de longe. Não tem cidade nenhuma pra marcar. A hora que ele saiu, que o Corinthians melhorou. Então, pra mim, o Fausto Vera é o pior em campo. Mas de longe. O Yuri Alberto ainda foi mal, foi mal. Mas ainda dava um medinho ali, fazia um pivô, tomava uma falta do Beraldo, uma falta do Arboleda. O Vera, pra mim, tava, cara, apático em campo, assim, apático. Hoje em dia, esse negócio de, contratei um Uruguai, contratei um argentino, achar que o cara vai dar raça, vai correr. Dá pra ver até o mapa de calor dele. Olha isso, bicho, olha isso. É. Assim, o Luxemburgo entrar com o Fausto Vera, pra mim foi um absurdo não ter entrado com o Wesley, com o Rojas. Nem pensando no. Pode, beleza, vamos entrar defensivo, mas pensando pelo menos no contra-ataque, assim. Entrou com. O Renato é meia, pode jogar um pouco mais recuado. O Adson realmente é meia. O Juan é um segundo volante. O Vera é o primeiro volante. O Michael é o primeiro volante. É, sim, entrou pra ficar 0x0. Achou que o São Paulo não ia pressionar. Acabou dando de bandeja o primeiro tempo pro São Paulo. Dá pro São Paulo ter feito 3, 4x0 se bobear. Se sai aquele gol do Lucas ali, que o Cássio fez um milagre absurdo, o São Paulo podia ter goleado esse jogo aí. Até o Rato ainda perde uma oportunidade no segundo, mas como eu já falei tudo do Corinthians ali, acho que os caras do banco, o Fagner entrou razoável. Assim, achei que traria muito mais perigo ele que o Bruno Mendes, mas como o Luxemburgo queria se defender, mas o Fagner entrou fazendo umas tabelas com o Renato Augusto ali no final, tava dando aquele medo. O Rojas mete uma bola no ângulo e o Rafael fez uma defesa sensacional. O Juliano. O Juliano. Juliano é difícil, né, cara? Ele é cintura de concreto mesmo, ele corre estranho, pesado. O cara tá magro, ele corre pesado. Melhor chance do Corinthians, tirando aquela bola do Rojas, mas que o Rojas achou, foi aquela bola que o Juliano tava dentro da área. Ele chuta errado, cara. Assim, qualquer outro jogador do Corinthians, ali, se é o Renato Augusto, a bola no mínimo, o Rafael ia ter que fazer outra defesa espetacular. Mas caiu bem no pé do Juliano, ainda bem. O Bidu entrou absurdamente bem. Esqueci de falar do Fábio Santos, né? Que é outro que eu falo. Gil e Fábio Santos é todo jogo que eu falo aqui. Pô, pra mim não dá. Pra mim os dois são banco. O Bidu, o Fábio Santos numa linha, quando tá jogando numa linha de 3 até vai. Numa linha de 4 eu acho difícil. O Bidu, sempre que eu falo aqui, vai bem. Uma vez só que eu falei mas é o que eu sempre falo, né? Pra mim, Bidu e Murilo do lado esquerdo vai muito bem. Aí uma vez aquele jogo lá, acho que foi até contra o Del Valle ou contra o Argentino Júnior, que os dois foi péssimo, acho que foi contra o Del Valle. Aí até falei, pô, eu sempre falo os dois bem, mas desse jogo não tem como defender. Então, o Wesley entrou muito bem fazendo fumaça. O Wesley é pra ser titular desse time fácil. O Corinthians ideal é você recuar o Juan aqui e de
o Rojas aqui e o Wesley aqui, cara. Beleza, quis entrar com essa formação. Depois que mudou, tanto que melhora. Se o Corinthians joga com essa formação o jogo inteiro, seria outro jogo. Só o contra-ataque. Você ter uma peça como o Wesley, uma peça como o Rojas, é outra coisa. Você tá maluco. Do São Paulo, cara, pô, não tem o que criticar aqui. Você vai falar, pô, o Rodrigo Nestor tá com nota baixa. O Rodrigo Nestor correu um absurdo. Olha o mapa de calor do cara. Olha o mapa de calor do cara. Não tem nem ponto vermelho, de tanto que ele correu, cara. Ele jogou, pô, pode não ter sido o melhor jogo técnico dele, mas foi um jogo coletivo, pô, fenomenal. Não vai ter tanto duelo. Até tem bastante set, ganhou um, mas ali só de você estar no duelo, o Caleri, por exemplo, é um cara que duelando com o Gil toda hora. Esse jogo ele engoliu o Gil. Primeiro jogo o Gil engoliu ele. Foi o melhor jogo do Gil na temporada, foi aquele primeiro jogo contra o São Paulo. Esse jogo o Caleri engoliu ele. Ele subia toda hora, o Caleri subindo com ele, fazendo duelo aéreo. O Gil ganhava, mas não era um cabeceio preciso. Era sempre um cabeceio pro cara do São Paulo. Ou um cabeceio pressionado, chegava um cara do São Paulo, um cara do Corinthians. Então, o cara está duelando já é importante. Falando em duelo, essa aqui eu já sei essa estatística. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. O Lucas teve 12 duelos na partida e ganhou 6, além de um desarme. 2 interceptações. O Lucas é fenomenal. Ele é outro. Ele tá em uma frequência acima do futebol brasileiro. Ele, Renato Augusto, ele tá nessa prateleira, Rascaeta. Ele tá numa frequência acima. É uma frequência acima. Ele tá vendo um passo na frente dos caras. É absurdo. O gol que ele faz, cara, ele dá pro Rato. O Rato já dá de cabeça de volta pra ele. Ele já tá lá dentro da área. Os caras do Corinthians não tá nem vendo ele. Ele tá um passo na frente. Ele tá em outra frequência. Isso aí é uma pena que vai ficar só 4 meses, porque é um jogador extra classe. Pra mim foi o melhor em campo. O Rato tá com a nota alta aqui, mas o Rato deu uma assistência e fez um gol. Aí depois do Rato, pra mim é o Alisson, mas assim, sem dúvida. O primeiro tempo do Alisson é uma coisa espetacular. É espetacular. O segundo, ele já dá até uma cansada, até que tanto que saiu. Até jogou um pouquinho, mas eu achei que ele tinha saído nos 60, 65. Ele saiu 73. E aí, mas já tava bem cansado ali. Porque ele deve ter sido, se for pegar quilometragem nesse jogo, ele deve ter sido um dos caras que mais correu, cara. Ele, o Nestor, os três do meio. Absurdo. O Rato também, cara. O Rato, além de ter feito um gol, ter dado uma assistência, perdeu um gol, verdade. Mas, cara, a mesma coisa que eu pensei lá naquele jogo do Flamengo. Depois que ele deu aquela assistência pro Caleri, ganhou um crédito, perdeu um. Aí nesse ele fez um golaço, perdeu um crédito. Agora já tá zerado de novo. Precisa fazer outro gol. Aí eu vou poder reclamar do Rato de novo, porque é um cara mediano. Esforçado pra caramba. Tem uma recomposição muito boa que ajuda. Lógico que não é o ideal. O ideal é estar um Rames ali, mas vai saber se o Rames vai conseguir correr isso. Acho difícil. Então, para um jogo desse, pegado, intenso, felizmente é melhor você ter o Rato. Tanto que o Rames nem entrou no jogo. O Pablo Maia também, outro. Cara, os dois volantes. O São Paulo, assim. Eu gosto do Gabriel Neves também, bastante, lançamento. Acho a parte defensiva dele um pouco complicada. Ele vai muito, com muita sede ao poste, dá uns carrinhos errados, perde no tempo de bola. É um cara pra você. Mano, tá perdendo de 1-0. Desse jogo aí, tá 1-1. Mano, estamos precisando do resultado pra ir pros pênaltis. Bota o Gabriel Neves aí que ele vai fazer aquela pressão lá em cima. Se acertar a pressão, eles têm uma puta de uma chance. Se errar, é um contra-ataque absurdo pros caras. Porque você vai estar com um a menos ali. Se ele errar. Se ele acertar, ele ainda vai ter a qualidade pra roubar a bola e já fazer um passe. Então, é um cara pra um jogo mais de risco. Eu acho difícil agora alguém tirar essa posição do Alisson. Talvez quando um não joga, ou tanto o Pablo quanto o Alisson, o Gabriel consegue suprir, porque os dois. Lógico, o Pablo é um cara que foi um pouquinho mais recuado, porque o Alisson. Cara, o que o Dorival fez com o Alisson? Eu não é que eu sempre falei que o Alisson era um bom jogador, eu sempre achei um cara útil. Tanto que se pegar nas análises anteriores, eu sempre falo. Pô, o Alisson, os caras estão pegando muito no pé, é um cara útil, é um cara que sempre se esforça, é raçudo. Beleza, não tem qualidade. Não tem qualidade perto da área. Ele criando de frente, não pegando a bola de costas. Cara, que jogador. Ele criando cabeça erguida, além de roubar a bola, dar bote, chegar firme. Cara, é um jogador. O que o Dorival achou, cara? Assim, ainda bem que foi numa hora que o Dorival ainda podia ter essas improvisações, porque, como é no São Paulo, a gente sabe, né? O Diniz, o Rogério, quando improvisa, é o professor Pardal. Mas às vezes dá certo. Lógico, não vai dar certo todas. Mas o Galopo de centroavante que não deu certo. Então, não vou falar disso. Vou falar do São Paulo de ontem. O Wellington tá com a nota baixa aqui. Foi outro monstro no jogo.
um mapa de calor lá impressionando lá em cima, cara. O São Paulo fazia uma saída de três, Rafinha, Arboleda e Beraldo. O Wellington, cara, cravado, ele tá jogando em um ponto, igual o Caio Paulista faz. É um cara diferente do Caio Paulista, óbvio, também ofensivo, mas o Wellington é um cara mais de força. O Caio é um cara mais do drible, mais ágil. Mas o Wellington também tem características muito boas. E aí, Beraldo e Arboleda, pô, o Arboleda, outra partida, como sempre. O Beraldo foi espetacular. Da linha defensiva, pra mim, o Beraldo foi o melhor. Não tá nem com a nota mais alta, mas pra mim foi o melhor. Rafinha jogou muito também. Capitão, beleza. Perdoei já que ele foi pra Alemanha. Mas o Beraldo, cara, você tá de sacanagem. A partida que o Beraldo fez. Cara, ele rouba uma bola do Renato Augusto ali, uma hora ele sai normal, calmo, pá, faz um lançamento, cara. É um jogador, assim, nível de seleção. Ele, Murilo também acho que é, do Corinthians, de zagueiro, são futuros do futebol brasileiro, assim. Pablo Maia é um cara que, se fosse de outro país, poderia ser. Do Brasil, primeiro volante, embaçadíssimo. A gente sabe como é que é. E o Nestor, a gente, cara, também meio é embaçado. Faz uma função que é para um time de operários do São Paulo é bom, mas para um time, uma seleção brasileira, tecnicamente, é outra coisa, é outra história. Então, mas para o São Paulo, para mim, é útil demais. E dos caras que entraram do banco do São Paulo, o Juan tem aquela chance com o Cássio, mas não tinha muito o que ele fazer também, cara. Se ele dominasse, o Cássio tirava. Se ele cabeceasse no chão, acho que não ia pegar direito na bola. Podia devolver. Difícil também o cara pensar nisso. O Michel e o Neves, assim, o Neves entrou. Ainda errou uma saída de bola ali, mas nada que comprometesse. O Michel, cara, mal vi, que já tava numa hora que o Corinthians estava só pressionando. O Diego entra faltando um minuto mais dos acréscimos, foi o de acréscimo, então pouco tempo, mas ajudou, porque além de tudo tem a mística, né? Que ele, ou ele ganhou todos, ou ele nunca perdeu um majestoso na carreira. Eu vi a estatística depois. Então põe o majestoso, o Diego Costa joga. Tinha que ter feito isso aí lá na arena também. Botava o Diego Costa ali faltando um minuto. Ia sair um gol pra nós. Mas, cara, do São Paulo é isso. É uma partida absurda. O primeiro tempo do São Paulo era pra ter acabado 3. Se não 4. Que se o Lucas faz aquele gol, poderia se construir uma goleada elástica pro São Paulo, cara. O Corinthians tem que agradecer. Pra mim, o Cássio... Sempre o corintiano vai amar o Cássio, mas... Cara, ele salva de um jeito o Corinthians que é absurdo, né? Mas é isso, São Paulo é extremamente brigador. Você vê que se adicionar uma qualidade a um time de operários e mantendo um cara que também consegue ter uma intensidade física, ter um papel tático absurdo, que é o Lucas, cara, é diferente. Ele é diferenciado. Ele encaixa nesse time. Torcer pro Rames encaixar também. É mais difícil, realmente. Não sei se ele consegue correr tanto que o Lucas corre. Talvez posicionar ele um pouco mais atrás, não sei. Se ele entrar no lugar do Rato, você bota o Lucas aqui junto com o Caleri, bota o Nestor um pouco na frente, faz meio com o losango. Não sei, isso aí é coisa pro Dorival. Espero que o Ramos ajude na Copa do Brasil, que o Ramos já esteja apto para jogar pelo menos 90 minutos com o Flamengo e que ele encaixe no esquema do Dorival. Mas só de já ter esse time, você já, pô, fica. Não é favorito contra o Flamengo, óbvio, mas tem jogo e tem jogo demais. Tem muita chance. Dá para ganhar. Dificílimo. Não sei se o Flamengo melhora até lá, se piora até lá, gente. Se fosse semana que vem, São Paulo poderia. Pô, não seria favorito, mas seria, cara, 50-50, se não 51-49 para algum dos lados. Se o Flamengo melhora até lá, vira 60-40. Se piora, pô, o São Paulo fica um pouco mais favorito. Mesmo assim é difícil, porque mesmo o Flamengo piorado é muito talento, cara. A gente só tem o Lucas, que é um talento absurdo. Eles têm a Arrascaeta, tem o Gabigol, que é predestinado. Porra. Tem Everton Ribeiro, Cebolinha no banco, Bruno Henrique. É o melhor elenco do Brasil, mas longe, de longe, sem dúvida. Vai ser uma final embaçadíssima. Nem vi o jogo do Flamengo e Grêmio. Já estava extremamente alcoolizado. Vi uns pedaços ali, um lance ou outro, mas vi o pênalti meio duvidoso, né? É interpretativo. Se o cara não marcou no campo, não tem pra que chamar o VAR. Mas é futebol brasileiro. E é isso, rapaziada. Não vou me estender muito, não, que já tava com puta que pariu, 20 minutos. Desculpa pelo palavrão aí, porra. Meu avô falou que eu falo muito palavrão. Desculpa, avô. Obrigado pra quem ficou e fui.